episódio do podcast Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, aqui da Igreja de Pinhal. Hoje nós estudaremos a lição 8. Por que Cristo é diferente? Nas últimas semanas estudamos 3 religiões distintas, né? Estudamos sobre o hinduísmo, que Krishna é a principal precursora ali do hinduísmo, e as ideias principais ali incluem o Dharma, que é o dever, o karma, de você fazer sempre coisas boas para você reencarnar numa vida boa, né? Tem o islamismo, que a gente falou na semana passada, que o principal fundador foi Maomé. Ele foi um profeta que ouviu através de Jesus sobre a mensagem. Tem o Alcorão, que são o que dirige não só a religião, mas as normas sociais e morais ali do islamismo e dos povos que seguem o islamismo. E também a gente estudou o budismo, que é uma religião não teísta, mas que as principais ideias ali é a renúncia total para a gente desapegar, porque isso evitaria o sofrimento. E a meditação como principal ideia para o bem-estar humano, né? Para evitar o sofrimento. E essas 3 crenças, elas mostraram homens, pessoas que não são divindades, diferente de Cristo. Porque Cristo, ele se apresentou aqui como Filho de Deus, aqui na Terra. E essas 3 crenças também não mostraram eles como caminho, né? Maomé não falava que ele era o caminho, e sim que existia um Deus absoluto. Mas Jesus, quando veio à Terra, ele falou, está lá no nosso contexto bíblico da semana, que é João 14, de 5 a 11. E João 14, 6 diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. No verso 7 diz, se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então, Jesus, ele não ensinou só o caminho. Ele é o caminho. Então, isso diferencia muito Jesus dos outros líderes, das outras crenças, das outras religiões. É interessante porque Cristo, como você mesma falou, ele se declarava o próprio Deus. Ao contrário dos outros profetas, enfim, das outras pessoas citadas, né? Cada um em sua própria religião. E é interessante porque em João capítulo 1, partindo do versículo 1, é dito assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa passagem ela se refere diretamente a Jesus Cristo. Né? Aqui há uma declaração de que ele estava lá desde o início de todas as coisas, então não dá para desvincular Jesus dessa figura divina. E algumas pessoas, né, principalmente mais jovens, às vezes a gente escuta, que elas sentem uma admiração por Cristo, que elas sentem uma admiração pelas coisas que Jesus falava, mas elas não acreditam que Jesus é Deus, elas acreditam no Jesus histórico, mas elas separam o Jesus histórico do Jesus conforme diz a Bíblia. Sendo que se a gente analisar friamente, não faz muito sentido. Porque se uma pessoa chega e se autodeclara Deus, se essa afirmação não for verdadeira, né, parafraseando aqui o C.S. Lewis, ele é um louco. Uma pessoa chega falando que é Deus. Por mais boa que ela seja, se isso for mentira, ele é considerado um louco, um lunático. Nas palavras de Lewis, né, que foi aí um grande apologeta e um grande escritor, para quem não conhece. Então, a partir do momento que você quer seguir a Cristo, você tem que pensar, peraí, falou a verdade ou não? Se ele é uma pessoa que diz coisas tão maravilhosas, né, como a gente está vendo pela palavra de Deus, então sim, a gente pode segui-lo e pode entender pela própria palavra dele que ele era de fato Deus. Porque assim a gente vai ter aí uma coerência, né, em tudo que ele fez enquanto esteve aqui na Terra. E assim, a gente pode ver também a importância de Jesus Cristo para o cristianismo em geral. Né? Que se não fosse a presença de Jesus, a existência de Jesus, o cristianismo não teria como existir. Diferente de outras religiões que, mesmo sem suas principais divindades, seus principais profetas,
ainda haveria possibilidade delas existirem. Ainda haveria possibilidade de elas acontecerem em algum momento da história. Mas diferente disso, o cristianismo ele se mostra de uma forma que sem Cristo seria impossível. Se Jesus não tivesse vindo aqui na Terra e morrido por cada um de nós não teríamos nem imaginado a salvação. A gente não teria nem imaginado a possibilidade de um dia a promessa de a gente morar no céu com Deus ia acontecer. Então assim, a gente vê a importância dessa pessoa nessa história. Lógico, toda a Trindade é importante. Nas primeiras lições eu estava conversando um pouco sobre a Trindade. A Trindade como um todo, cada um tem a sua função ali no meio. Mas se não fosse Jesus morrendo pelos nossos pecados, mostrando esse caminho, mostrando por onde seguir, não seria possível de conseguir alcançar a salvação. Por isso que eu acho que Jesus é tão incrível nessa parte. Porque ele é tão singular, mas tão singular que sem ele nada disso seria possível. Do início ao fim da Bíblia nós vemos Jesus retratado. Antes dele vir, quando ele veio e depois de sua vinda. Né? Quando ele ascendeu aos céus e o Evangelho começou a ser difundido, pregado. Né? E a gente consegue lá no início, né, nos grandes profetas, saber um pouco sobre a vinda do Messias, quando Jesus viria como Messias Salvador. Bom, quando eu falava a respeito de Jesus, a primeira palavra que vem na minha cabeça é sacrifício. E isso nos leva a uma passagem bíblica muito conhecida em Isaías 53. Eu vou ler aqui o versículo 3, inicialmente, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui mostra muito o papel de Cristo nesse sacrifício, é uma profecia, né? E que vai se cumprir, a gente sabe muito bem, e que é basicamente a base aqui da nossa fé, né? É uma profecia bastante importante, né? Para caso alguém aqui não conheça a passagem. E assim, é muito impressionante, né, como ela está detalhada de maneira tão correta, né? Porque até historicamente, se a gente for estudar sobre a morte de Cristo, foi exatamente como está aqui. E assim, uma outra palavra, eu acho que dá para lembrar bastante também, é companheiro. Jesus é uma pessoa que realmente está próximo da gente. Se a gente for ver aqui em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 21, diz o seguinte: ele dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu acho que é bem interessante também essa escolha de nome, né? Colocar o nome ali do Filho de Deus como Deus conosco. E assim, isso exemplifica muito essa parte da questão de Jesus ser muito companheiro nosso. Né? O fato de ele ter vindo à Terra, ter feito carne, viver aqui como nós vivemos, mostra cada vez mais o companheirismo que ele quer entender exatamente como nós sentimos. Ele quer entender exatamente os problemas que a gente passa, as dificuldades. E isso eu acho que é muito importante. Isso é um diferencial muito grande. Essa necessidade que ele tem de estar perto da gente, para poder entender a gente, para que no futuro ele possa ser o nosso advogado da maneira mais perfeita possível. Só assim para poder entender a nossa situação, né? Sim. E Jesus viveu aqui, pregou sobre o reino, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. O evangelho começou a ser pregado, né, pela igreja primitiva, e o perseguidor dos cristãos, né, Paulo, foi um grande apóstolo para falar quem era Jesus para as pessoas, para que as pessoas conhecessem sobre o reino de Deus. E na carta de Paulo aos Colossenses, ele fala várias descrições sobre Cristo. Uma delas está lá em Colossenses 1, no verso 15. Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, ele é. Né? É isso que Paulo quis dizer aqui. E lá no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Então, o Consolador, né, depois que Jesus ascendeu, o Espírito Santo ficou conosco aqui, mas ele é o nosso intercessor. Então, ele que é o Criador de tudo. Então, ele que está aqui entre nós e ele também nos protege e advoga por nós. Mas não só na Bíblia tem essas evidências sobre Cristo. Em alguns documentos não cristãos também tá. E a pergunta, né, é sobre quais fontes não cristãs, quais detalhes biográficos sobre Jesus a gente pode conseguir reunir. Olá, pessoal. Olá, querido irmão, querida irmã, meu jovem, minha jovem que nos acompanha aqui. Muito prazer. Meu nome é João Vitor, sou pastor aqui da Associação Rio de Janeiro. Faço parte do Ministério Jovem aqui. Especificamente, eu cuido da equipe dos missionários do Ano em Missão. Então, é um privilégio estar participando aqui desse podcast. Obrigado pelo convite, Damares e amigos. Eu acho muito bonito essa pergunta, por causa que ela faz parte do contexto em que nós estamos encontrando na nossa escola sabatina desse trimestre. Quando se fala de apologia, né, precisamos entender sim qual é a importância de Cristo na nossa vida e principalmente o que Cristo tem a ver, ou melhor, do que as outras fontes, os não cristãos falaram sobre Cristo, né? E ali o Tácito, né, quando a gente olha para essa realidade, Tácito viu que os cristãos tinham uma grande influência no Império Romano, né? Muitos no primeiro século até descrevia que os cristãos eram uma bênção para a nação, enquanto Tibérios, os imperadores estavam tentando massacrar os cristãos, a população falava, não massacre eles, não mate eles, né? Não persiga eles, porque eles só não adoram o imperador, mas eles não matam, eles não roubam, eles não adulteram, eles pelo contrário ajudam nossos órfãos, ajudam nossas viúvas, cuidam das nossas necessidades, atende a cada uma das nossas coisas. E eu acho interessante isso, por causa que as pessoas, ao descrever sobre Cristo Jesus, mesmo após a sua morte, mesmo após a sua ressurreição, há muitos relatos do primeiro século falando sobre Jesus Cristo, falando sobre a pessoa de Cristo Jesus. E eu acho lindo, extraordinário. E tão lindo ao olhar para o movimento cristão é lembrar como a Bíblia descreve Jesus lá em Filipenses. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou de si mesmo e assumindo a forma de servo. Essa palavra é muito importante para nós cristãos, por causa que ela descreve o início do cristianismo, o início da igreja e como que as outras pessoas sempre representaram os cristãos na Idade Média, no primeiro século, e também esse na verdade deveria ser a visão que nós deveríamos olhar, como os não cristãos olham para nós, falam sobre nós, o que eles descrevem a respeito de nós, como que é a visão dos cristãos modernos. Muito obrigada por acompanhar o Lição em Ação nessa semana. Muito obrigada, pastor, por estar aqui conosco, por nos ajudar nessa lição de hoje. E você quer se inscrever no Ano Missão, o link está na descrição aqui no YouTube e no Spotify também vai estar incluído. Aonde vai ser o Ano Missão em 2026 da Associação Rio de Janeiro, pastor? O Ano Missão vai acontecer na cidade de Paraíba do Sul, perto de Três Rios, do ladinho de Três Rios. Eu quero também, nesse momento, você, meu jovem, minha jovem que está nos acompanhando aqui, quero te convidar
você para estar fazendo parte dessa missão voluntária. Deus te chamou. Se você está aqui nesse momento, se você está nos acompanhando nesse momento, é porque Deus escolheu você, te deu uma página em branco, um novo ano, para que você possa dedicar um ano da sua vida participando da missão de Deus. O Senhor te chama. Meu querido e minha querida, você foi escolhido por Ele. Ainda não sabemos quem serão os escolhidos, mas Deus sabe, então Amém. vamos orar por eles. Amém, amados. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nesse momento nós agradecemos a Ti por esse momento de reflexão, de estudo, Pai, da lição e ação. Nós queremos orar porque reconhecemos que precisamos refletir mais a Cristo Jesus. E Pai, obrigado porque o Senhor nos chamou para fazer parte da sua missão, para salvar e transformar vidas. É por isso, Deus, que neste momento nós clamamos pedindo por esse jovem, por essa jovem que está aqui nos acompanhando nesse momento, para que ela possa se sentir chamada por Ti, chamado por Ti, para que eles possam ter a convicção que o Senhor os escolheu para fazer parte da Tua missão, Pai. Assim nós queremos orar em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E esse foi o Lição e Ação.